tarde a todos. Vamos continuar falando um pouquinho sobre perdão. Continuando ainda no capítulo 10, agora dos itens 14 a 20, encerrando esse capítulo, eu vou falar sobre a indulgência e sobre o perdão às ofensas. Nós estamos encerrando também as bem-aventuranças, né, que é aquelas virtudes que Jesus nos ensinou, que nos levam ao caminho da evolução. E essa última bem-aventurança nos fala para sermos misericordiosos, como foi passado aqui pela Marcela, né? Eu fui buscar a origem dessa palavra misericórdia e nós temos o seguinte: miséria, em alguns outros lugares como miserere, ter compaixão, e córdia, que vem de coração. Então seria mais ou menos agir com o coração em relação à miséria do outro, seja essa miséria material, intelectual ou principalmente miséria moral. E pesquisando o significado da palavra, nós temos sentimento de dor e solidariedade em relação a alguém que sofre, bondade e benevolência para com o outro, indulgência e perdão às ofensas, que é o que eu vou falar agora sobre indulgência e perdão às ofensas. Ser indulgente é a capacidade ou a disposição de perdoar o erro alheio ou a culpa alheia, é absolver a pena, a ofensa ou a dívida. É ser tolerante em relação aos defeitos e imperfeições do nosso próximo. A doutrina espírita nos traz esse conhecimento de que nós estamos todos aqui no mesmo barco, né? Buscando a evolução. Então, uns mais adiantados que os outros, mas todos nessa busca pela evolução. Por isso precisamos ser indulgentes com os outros. Aqui no item 16 desse capítulo, os Espíritos nos dizem que poucos de nós praticamos a indulgência. Então eu vou ler um pedacinho da mensagem. A indulgência não vê as faltas alheias, ou se as vê, evita comentá-las e divulgá-las. Pelo contrário, evita que se propaguem. E se a maldade descobre, tem sempre uma desculpa para amenizá-la. A indulgência nunca se ocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com cautela necessária para as atenuar o máximo possível. Não faz observações chocantes, não traz reprovações dos lábios, mas somente conselhos, normalmente de maneira despercebida. Homens, quando será que vão julgar os seus próprios corações, os seus próprios pensamentos e atos, sem se preocupar com o que fazem seus irmãos? Quando irão olhar com severidade somente para vocês mesmos? Sejam severos para consigo mesmo e indulgentes para com os outros. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desencoraja, afasta e irrita. Não é fácil, na situação que nós nos encontramos aqui, ser indulgentes na sua totalidade, mas nós sabemos já que a Terra já está passando por um período de transição. Então, assim, nós já estamos melhores, pelo menos uma porcentagem dessa indulgência a gente já está praticando, né? Já estamos melhores como pessoas. E o Espiritismo sempre traz para nós a responsabilidade, nos faz parar de colocar a culpa no outro e começar a ver os nossos defeitos, né? O Espiritismo sempre está orientando aqui a trabalhar a reforma íntima, trabalhar as nossas imperfeições e evoluir. O Espiritismo também ele facilita a compreensão em relação ao nosso próximo, ao estágio evolutivo de cada um, facilitando assim essa prática da indulgência e do perdão. E o perdão? O perdão é algo que todos nós precisamos o tempo todo. Às vezes a gente acha que não, né? Mas devido a esse nosso grau de evolução, nós somos esses seres imperfeitos, estamos sempre magoando as pessoas. Somente quem vive isolado não precisa de perdão, porque sozinho nós não conseguimos ferir ninguém, não conseguimos magoar ninguém e nem somos feridos e nem magoados. Mas será que é certo vivermos isolados? Tem horas que a gente pega e fala assim: eu queria morar no alto de uma montanha, longe de gente, não ficar perto de ninguém, né? Muita gente fala não suporta, mas tem gente que fala que prefere bicho, né? Mas assim, os espíritos da purificação nos dizem que ninguém consegue evoluir sozinho. A gente tem que viver em sociedade. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos também dos defeitos dos outros para poder evoluir. Porque como que nós poderíamos ser humildes, por exemplo, sozinhos?
Para quem que nós faríamos caridade, né? Nessas bem-aventuranças que Jesus nos mostrou, como que nós poderíamos exercer nossa paciência sozinhos? Aí fica muito fácil, né? A gente acaba não aprendendo nada. E como diz esse capítulo aqui, como ser misericordiosos vivendo isolados, né? Precisamos então reconhecer que somos ferramentas para a evolução uns dos outros. Nunca devemos esquecer que nós também deixamos as pessoas tristes. Às vezes ofendemos as pessoas sem perceber, e é comum vermos apenas os defeitos dos outros e também as ofensas dos outros. As nossas a gente faz vista grossa. Na maioria das vezes, quando nos sentimos ofendidos ou magoados, é o nosso orgulho que foi ferido, como a Marcela falou aqui, né? Nos sentimos superiores, importantes ou melhores do que realmente somos em relação ao outro. Quando na verdade não somos nada melhor do que ninguém, somos todos iguais nessa busca pela evolução. E quando nós conseguimos pensar dessa forma, que somos todos iguais, apenas uns um pouco mais evoluídos que os outros, né? Mas estamos todos nesse planeta de segunda categoria, querendo passar por uma terceira categoria de planeta, um planeta melhor, aí a gente vê que se a gente perceber isso, a gente vai precisar menos de usar o perdão, mas ainda precisamos bastante dele. E o perdão, ele é um santo remédio. Quem não perdoa carrega a mágoa dentro de si, sofre, fica se remoendo, torna-se uma pessoa ressentida. Ressentir é sentir de novo. Toda vez que você lembra daquele fato que a pessoa te falou, que te magoou, você sente tudo aquilo de novo. E muitas vezes essa pessoa que te magoou não está nem sabendo que ela te magoou, você está sofrendo sozinho, carregando, e a pessoa está tocando a vida dela normalmente. E a mágoa, ela desequilibra o nosso organismo e causa doenças psicossomáticas. Ou seja, o nosso emocional causa doenças físicas. Nós ficamos doentes por estar magoados. Nós temos úlceras, gastrite, diarreia, enxaqueca e entre outras doenças piores que a mágoa pode trazer para o nosso corpo, com esse desequilíbrio. Sem contar na ansiedade, depressão, pânico e outras doenças psicológicas. E qual a prevenção para isso? O perdão que Jesus nos ensinou, que deve não ter limites, né? Quando Jesus disse perdoar 70 vezes 7 vezes, ele estava dizendo que era para perdoar sem limites. Então nós devemos perdoar o nosso irmão quantas vezes forem necessárias, quantas vezes ele nos magoar, a gente tem que treinar isso. Compreender que somos falhos, compreender também o grau de evolução de quem errou. Como diz a Marcela, né? Cada um dá o que tem. Muitas vezes nós sentimos culpados e sofremos por algum erro que nós mesmos cometemos, né? E a gente não consegue se perdoar por isso. Isso também é muito ruim. Nós devemos também perdoar se falhamos ou se causamos algum dano a alguém ou a nós mesmos, né? Às vezes a gente prejudica a nós mesmos. Todos somos dignos de perdão, todos nós podemos falhar, mas também todos temos a chance de reparar esse erro. Deus nos dá quantas chances forem necessárias. Como diz Chico Xavier, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos podem começar de novo e fazer um novo fim. Perdoar não é esquecer a falta que alguém fez pra gente, que alguém cometeu, mas é você tirar aquela mágoa de dentro de você. Você pode até lembrar do fato ocorrido, mas aquilo já não mexe mais com o seu sentimento. Aí você já perdoou, não é necessário esquecer a falta. E perdoar é saber que você está livre, isso dá um alívio, uma sensação boa, uma paz interior. E como disse Gandhi, o fraco jamais consegue perdoar. O perdão é uma das características do forte. Então, que nós possamos aí demonstrar nossa força, que nós consigamos ser fortes, né, para perdoar nossos irmãos e tentar progredir cada vez mais e perdoar a nós mesmos também, os nossos defeitos, caminhar esse caminho da evolução, praticando essas virtudes, dessas bem-aventuranças que a gente encerra hoje, que é um manual de conduta para a nossa felicidade. Se a gente praticar essas bem-aventuranças, a gente não precisa de mais nada. Uma boa tarde a todos, que tenham uma boa semana, que vocês possam sair daqui bem melhores do que chegaram, que as palavras que a gente falou aqui, eu, a Marcela, possam servir para vocês, uma pequena frase que seja, que possa ter servido.
Então eu convido vocês agora para a prece final.